muito interessante que Freud vai trabalhar nessa obra, essa capacidade, né, do sujeito humano, por estar atravessado pela linguagem, de entrar num processo de civilização, num processo coletivo, né, de civilização. Então, essas duas tendências, a tendência egoísta e a tendência altruística, elas combinam ao mesmo tempo, né? Então, ele vai mais adiante nessa passagem, ele vai dizer: no processo de desenvolvimento individual, como dissemos, a ênfase principal recai, sobretudo, na premência egoísta, ou a premência no sentido da felicidade, né? Isso é muito presente no sujeito infantil também, essa presença egoísta, né, da criança que se sente autorreferenciada e onipotente, ao passo que a outra premência, que pode ser descrita como cultural, geralmente contenta com a função de impor restrições. Então, para que a gente desenvolva a outra vertente, que é o coletivo, a gente tem que fazer sublimação dessas premissas egocêntricas que o sujeito infantil traz. Então, o processo de crescimento, gente, eu sempre falo isso, não acontece sem dor, né? Para que a gente vá saindo dessa economia libidinal egocêntrica de gozo, a gente tem que fazer alguns lutos, né? Fazer algumas concessões. Quando a criança entra, por exemplo, na escola, que é o primeiro grande luto social para ela, né? Ela tem que abrir mão dessas potências egocêntricas, né? Que preserva o seio familiar, e entrar no processo de socialização, né, aprendendo a dividir o espaço coletivo, a respeitar a si, a respeitar o outro. Então, tudo isso, né, se crescer é se tornar autônomo, né? A gente vê que não é sem sofrimento. Então, mais adiante nessa citação, Freud vai dizer que no processo de desenvolvimento individual, a ênfase principal recai, sobretudo, na premissa egoísta, ou a premissa no sentido da felicidade, ao passo que a outra pode ser descrita como cultural, geralmente contenta com a função de impor restrições. No processo civilizatório, porém, as coisas se passam de modo diferente. Aqui, de longe, o que mais importa é o objetivo de criar uma unidade a partir de seres humanos individuais. É verdade que o objetivo da felicidade ainda se encontra aí, mas relegado ao segundo plano. Quase parece que a criação de uma grande comunidade humana seria mais bem-sucedida se não tivesse de prestar atenção à felicidade do indivíduo. Então, esse final da passagem de Freud é muito interessante, né, a gente refletir sobre isso. Quando ele diz: quase parece que a criação de uma grande comunidade humana seria mais bem-sucedida se não tivesse de prestar atenção à felicidade do indivíduo. Então, o indivíduo, ele tem que poder abrir mão, né, dessa potência egocêntrica em prol do coletivo. Então, quando eu pensei em trazer o tema do mal-estar da civilização no contexto da pandemia, foi para discutir com vocês a ideia de que essa pandemia, ela nos convida a fazer um olhar ao coletivo. Então, um dos eixos que eu queria dar aqui, né, é pensar também na pandemia como uma possibilidade de unificação física, simbólica e política do planeta. Ou seja, o mundo parou, né? O sistema capitalista neoliberal, ele chegou a um tal estádio de autointoxicação, né, de aceleração e acumulação, que parece que a gente criou um vírus invisível que veio fazer tudo parar, né? Então, esse vírus fica um pouco no lugar de uma revanche do ser vivente contra a tecnociência e os mercados hegemônicos ditados pelo sistema capitalista. Então, o que a gente percebe é que se trata de desfazer a sociedade, deixando que a gente deixe de apoiar sobre a lógica do mercado, que supõe se autorregular, ou seja, esse mercado capitalista, ele perde a capacidade de autorregulação, né? Então,
essa perda da capacidade de autorregulação, ela vem com esses fantasmas, né, pós-modernos de onipotência e do sem limite. Então, a gente tem um teórico muito interessante, que é o Jean-Pierre Lebrun, né, um psicanalista da Associação Freudiana da Bélgica, que ele tem uma série de livros, que é O Homem Sem Gravidade, As Novas Economias Psíquicas e Um Mundo Sem Limite, onde ele vai justamente trazer a ideia, né, de que a psicanálise ela já se inaugura na Viena freudiana com a queda do declínio da função paterna. Então, já há uma crise do simbólico aí. Freud já tinha anunciado isso. Não é à toa que Freud, uma das obras testamentos de Freud, é Moisés e o monoteísmo, onde ele vai se perguntar qual é a origem do pai, qual é a função do pai para a psicanálise. Bem, se Freud faz de Moisés e o monoteísmo a obra testamento dele, é porque ele já se preocupava, né, de que essa ordem simbólica representada pela função paterna não fosse garantidora suficientemente de um processo civilizacional coerente. Então, ele já pensava nessa questão do mal-estar desde o primórdio que a psicanálise se inaugura, né? Então, a pandemia, ela vem trazer um contexto de profunda vulnerabilidade das sociedades modernas que perderam a sua capacidade de autorregulação. Então, essa dinâmica imposta pelas economias neoliberais, ela é marcada pela marchandização e pelo management, né? Essa palavra tão na moda, os coachings, né? Como se a gente tivesse perdido a capacidade de nos autorregular, né? De nos autogerenciar. Então, essa dinâmica de marchandização e de managerização do mundo em geral e dos serviços públicos em particular deve estar ligada à lógica liberal, que é desenvolvida e reforçada desde muitos séculos no mundo ocidental. Ela comporta dois imperativos: gozar a qualquer preço, tanto que possível, e acumular cada vez mais. Então, a lógica que rege esse mundo capitalista neoliberal é a lógica das acumulações, das acelerações e da intensidade, né? Uma espécie de fantasma de busca de uma eternidade. Então, eu tenho muito em referência aqui um professor com quem eu estudei na época do meu pós-doc, em 2018, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que ele vai falar que essa lógica da acumulação, da aceleração e da intensidade, ela obedece quase que o princípio da lógica olímpica, né? Mais alto, mais forte e mais intenso. Então, é como se dentro dessa lógica do mais alto, mais forte, mais intenso, a gente fosse perdendo a capacidade de encontrar esse justo meio, né? Eu, recentemente, escrevi no contexto da pandemia também um artigo intitulado Tempos de Quarentena, Morte e Vida Anunciada, onde eu me sirvo de um texto de Heidegger que se intitula O que é isso? A Metafísica. Nesse texto, Heidegger vai trabalhar a noção de fármaco. Fármaco, ora como veneno, ora como remédio. Então, ele traz a dialética entre esse remédio e esse veneno, ou seja, e eu faço essa associação com a pandemia. Qual é o justo meio entre esse remédio e esse veneno? Qual é o justo meio que essa sociedade precisa buscar para encontrar esse mecanismo de autorregulação que ela perdeu? Entrando na lógica das acumulações, das acelerações e da intensidade desenfreada, do mais alto, do mais veloz e do mais forte. Então, o modo de existência dessa modernidade, ela é caracterizada por um desejo de onipotência e tão despótico que os indivíduos e os coletivos experimentam no cotidiano essa impotência de atingir o estado da onipotência, porque nós somos seres da falta, da castração. Isso Lacan traz isso muito belamente no Seminário da Angústia, né? Quando ele vai dizer: a angústia é um afeto que não engana,
E para que afeto mais pertinente do que esse na pandemia, né? Onde o mundo é atravessado pela angústia face a essa condição de impotência que o vírus nos coloca, né? Ou seja, Lacan vai dizer, a gente sente angústia na nossa libra de carne, no real do corpo, a gente padece dessa angústia. Então, mais do que nunca, né, eu vejo essa dimensão da angústia, essa dimensão de mascarar o princípio da castração que marca a condição humana nessa contemporaneidade marcada pelo mal-estar na civilização, né? Essa busca dessa onipotência passa, aliás, sobretudo, pelos olhos que explicam essa profunda atratividade pelo mundo das imagens, né? É quase que, gente, eu fico pensando também nesse conceito do totalitarismo digital, ou seja, a gente vive num perpétuo desfilar de imagens que circulam diante de nós. Então, hoje, esse sonho de onipotência implica, sem cessar, uma espécie de recusa crescente de todo limite. Se recusar a se dar esse limite, que seja ele ecológico, sexual, antropológico, e se manifesta muito claramente nos delírios transhumanistas, né, que a gente vê, todos os fantasmas de inteligência artificial, né, e que chegam a pensar em reduzir a vida humana a um funcionamento puramente maquinal. Então, isso mostra que o mundo está cada vez mais complexo, do fato, notadamente, que essas interdependências se tornaram ilisíveis. Essa complexidade do mundo, o mundo se tornou tão complexo que ele se tornou ilisível, mesmo pelos nossos dirigentes. A gente vê aí, né, no contexto do Brasil, né, como o nosso país foi muito mal administrado, entre um presidente, né, que não nos representa na sua grande maioria, né, e que fez propósitos extremamente genocidas no início da pandemia. Né? Então, ele cria esse efeito de polarização no cenário político, né? Ou seja, ele cria essa divisão, ele cria uma forma de manipulação através do reforço dos mecanismos de polarização e os mecanismos antagônicos. Então, esse também é um outro ponto, né, a ser mencionado. Essa ilisibilidade do mundo contemporâneo pelos nossos dirigentes, porque o que é que acontece? Quando eu falo também dessa crise de uma representação simbólica da figura paterna, a gente pode reverter isso para a política também. Ou seja, quem gerencia, no final das contas, não é mais Macron na França, Angela Merkel na Alemanha, Bolsonaro aqui, né? É uma grande economia capitalista de mercado que gerencia o mundo como um grande mercado, como um grande negócio, onde a lógica do privado, a lógica das acumulações, ela vai falar muito mais alto do que a lógica do coletivo. Então, a gente vê um vírus aí minúsculo, que a gente não conhece ainda como tratar, e ele faz essa humanidade parar, literalmente. Parar de consumir, parar de trabalhar, parar de se deslocar freneticamente, diminuir a poluição sonora, né? Diminuir, inclusive, né? Talvez a única coisa que a gente não conseguiu diminuir foi a hiperconexão, porque foi o único veículo que nos restou aí para manter a condição do sujeito humano como sujeito social. Então, o que a gente pode dizer? Que a diminuição econômica trazida pela pandemia do Covid-19 e a redução da poluição muito provavelmente salvou muito mais vidas perdidas, né, quando a gente vê que o planeta, de um modo geral, ele conseguiu respirar, né? A gente pode pensar também. A gente parou de consumir e o planeta passou a melhor respirar. Então, pela primeira
né? Desde a época da Revolução Industrial, no final do século XVIII, os seres humanos decidiram fazer uma pausa, mesmo que sobre obrigação. A gente não escolheu fazer a pausa. Um micro-organismo chegou e parou o mundo, né? Então, em relação a essas ameaças, né, de sucumbir, né, que a gente vê chegadas pelas sociedades industriais, né, inúmeras consígnias foram colocadas para que a gente pudesse parar, né, ou seja, essa experiência coletiva de autoeficacidade, de onipotência, ela engendrou uma espécie de fantasma do sem limite, né? Então, no que concerne também um outro aspecto psicossocial dessa pandemia, a gente pode falar, né, da formação escolar e universitária. Essa pretensa continuidade pedagógica pelas telas planas, né, que não deixam de ser também uma espécie de engodo, né? A gente está fazendo aqui um parêntese, mas a gente sabe que a educação, ela passa por uma encarnação de corpos, ela passa por um coletivo, ela passa pela possibilidade de habitar um edifício arquitetônico onde a gente pode estabelecer essas trocas, né, dentro do processo de ensinar e aprender. Então, o desenvolvimento da inteligência e da aprendizagem se fazem, sobretudo, no face a face, do vivente, e graças à solicitação simultânea do conjunto das funções cerebrais, corporais e musculares. O campo da sensorialidade, ela está muito presente no processo de ensino-aprendizagem. E quando a gente traz a questão do teleensino, né, o ensino à distância, o ensino remoto, como a gente diz, significa, então, privilegiar os jovens que recebem uma educação, uma instrução e uma formação. Ô, Pro, perdão, eu acabei mutando a senhora sem querer. Eu fui mutar uma outra pessoa. Você tem como tirar o mute do seu microfone, por favor? Me desculpe. Olá, pessoal. Eu acho que deu uma caída aqui na conexão. Todos estão ouvindo? Dá para ouvir, sim. Sim. Tá ok? Estão me ouvindo? Dá sim, Pro. Pode Ok, continuar. Larissa. Ok, tá então... ótimo. Só tem uma pessoa que precisa desligar o microfone, Larissa, que a gente está ouvindo a criança gritando. Certo. Mariana, que é a nossa anfitriã, ela tem como desligar todos os microfones. Tanto que eu fui mutar uma pessoa e acabei mutando o seu sem querer, me desculpe. Sim. Então, eu quero chamar a atenção também para esse fosso que separa essa desigualdade entre as famílias que têm acessibilidade à internet, que podem, portanto, garantir no âmbito do privado uma formação à distância, ainda que precária, para seus filhos, né? E uma grande parte, uma grande maioria da sociedade, a nível de Brasil e de mundo, que não tem essa acessibilidade. Então, é uma condição também que impõe uma grande desigualdade à questão da inacessibilidade às redes sociais, que não é democrática também. Esse é um aspecto que a gente tem que pensar na crise. Então, um outro aspecto, um outro efeito psicossocial muito interessante seria a incidência, talvez, uma das mais violentas, né, e talvez a menos visível, do confinamento, seria a racionalização do fim da vida, quando a gente pensa na impossibilidade das famílias que estão perdendo seus entes queridos, de se dirigirem aos velórios, de cumprir os ritos de passagem. A gente sabe, gente, pelo viés da psicanálise, o quanto a não realização de um processo de rito em relação ao luto de um ente querido
ela deixa marcas, traumatismos psíquicos, assim, sem precedentes, né? Então, esse talvez seja um dos aspectos mais difíceis, talvez, né, de se pensar, de como é que a gente vai, nós, profissionais da área de saúde, vamos pensar os efeitos que essa pandemia ela já está trazendo no momento presente e o que a gente vai continuar percebendo como os efeitos no pós-pandemia. Então, quando a gente impede, né, um sujeito de vivenciar um rito de passagem, que é o enterro de um ente querido, isso destrói as estruturas simbólicas mais fundamentais do sujeito, porque a morte, né, ela é um rito de passagem importante. Então, a morte ela fica fora do cotidiano, né? Inclusive também um dos aspectos que esse mundo capitalista neoliberal ele tenta mascarar, ou seja, a gente não fala da morte. Falar da morte é um tabu, porque a gente vive na lógica, né, de uma espécie de felicidade, de hedonismo, de otimismo tóxico, né? Como se a morte ela não fosse também algo a ser tratado com as crianças. Por que não falar das mortes? As crianças sabem muito bem e elas se interessam pelos grandes temas que marcam a existência humana. Então, essa sociedade da mais-valia, do consumo, do excesso, ela também mascara essa dimensão da morte como uma dimensão que é a castração, né? Eu estou recebendo uma mensagem aqui que eu ganhei um presente do Zoom por mais 40 minutos, mas como nós combinamos de fazer o mesmo tempo para as 3 lives que foram organizadas pelo projeto, eu vou tentar me ater no que o grupo combinou, tá certo? Então, uma segunda tendência, como efeito psicossocial dessa crise, consiste na cristalização do que Michel Foucault vai trazer com a teoria do biopoder. Quer dizer, um estado que gere biologicamente e sanitariamente nossas vidas, né? Nós, dificilmente, seres ocidentais, temos a possibilidade de nos tratarmos fora dos protocolos que a Organização Mundial de Saúde estabelece. Então, é quase que um totalitarismo, né, desses protocolos médicos, quando a gente sabe que a própria Organização Mundial de Saúde, né, já há sociólogos que comentam que, no contexto da crise, foi uma organização que não foi bem gerida, né, porque a lógica que a Organização Mundial de Saúde privilegiou nesses últimos anos foi, né, incentivar os grandes laboratórios farmacêuticos ao invés de investir numa medicina preventiva, né, uma medicina, por exemplo, que vem valorizar todas as ciências humanas, sociais, a epidemiologia, né, que trabalha com saúde pública. Então, a gente percebe também que no âmbito da Organização Mundial de Saúde, a gente percebe que houve uma tendência a gerir essa organização pelo viés também de uma economia de mercado capitalista. Então, esse é um efeito societal sem precedentes e a gente está pagando um preço muito caro diante desse ponto. Então, ao mesmo tempo, um outro efeito psicossocial que eu gostaria de enfatizar aqui seria esse deslizar, né, de um capitalismo numérico, digital, né, proclamando quase que uma sociedade sem contato. Ou seja, o excesso de conexão, ela nos encaminharia, né, de uma certa forma, a uma sociedade onde a perda desse contato corporal, ela viria a ser quase que um processo naturalizado. Ao mesmo tempo, o que eu acho interessante pensar a crise sempre nesse viés dialético, né, é de que a pandemia, pelo fato de nós termos ficado obrigatoriamente, não foi escolha, né, o isolamento social, em estado de isolamento e só termos o viés do digital para nos comunicarmos,
esse paradoxo, né, essa coisa extrema que foi colocada, não termos outra alternativa, faz com que a gente repense também o quanto é importante a questão do contato humano, né? Quantas lives a gente está vendo aí na realidade do nosso Brasil, né, que é um povo assim, o que eu acho mais fantástico no brasileiro, essa capacidade sublimatória de criação, né? É um povo assim extremamente resiliente, como essa resiliência, né, que se vê no processo da pandemia e se vê também nessa dor brasileira de se ver numa classe uma sociedade extremamente cindida, a gente consegue recriar. Então, eu pego o exemplo, ontem eu estava vendo aquela live de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que eles fizeram para as crianças, uma produção criativa fantástica, gente, resgatando um momento único da nossa história, que foi o tropicalismo, por exemplo, né? Onde eles trazem todas aquelas músicas para o universo infantil, ilustrando com o ritmo, com o teatro. Então, assim, essa pandemia, quantas lives, quantas músicas e músicos estão falando aí, que vontade de, quando passar tudo isso, vamos dar aquele abraço, né? Esse apelo de pronto, diante da falta, né? A falta total do contato, a esse valor do que é o contato humano. Então, a pandemia vem trazer também essa dimensão dialética, né? Nesse artigo que eu escrevi, Tempo de Quarentena, significante, Morte e Vida Anunciadas, eu vou trazer também um poema que eu gosto muito do Tao Te Ching, que é a metáfora do bambu, né? O bambu, se a gente pega o filamento do bambu, a gente vê que ele é feito de segmentos e de nós. Então, no Tao Te Ching, ele vai dizer que é justamente no nó, né, na crise, no conflito, que a gente vai se fortalecer para a gente conseguir passar para o outro segmento. A gente não passa de um segmento do bambu para um outro sem passar pelo nó, sem passar pelo filamento. Então, pensar essa metáfora do bambu no contexto da pandemia é muito interessante, porque em todos os processos da vida, que é feita de ciclos, a gente não passa de um ciclo para o outro sem passar pelo nó. Então, a gente pensar o nó dentro dessa dimensão, né, de que dentro do nó subjaz a semente, a potência criadora da transformação, isso também é fantástico. E a crise pandêmica, ela nos convida também a fazer essa leitura, né, a nos voltarmos para esse templo interior e pensarmos, de fato, o que é de fato importante, o que é de fato fundamental nas nossas vidas. Então, diante desse outro aspecto psicossocial da pandemia, que é a hiperconexão, a gente diz assim, poxa, é necessário a gente ter, vamos dizer, construtos psíquicos muito resistentes para resistir a essa potência aditiva do visual, porque a gente está o tempo todo no visual, o tempo todo na imagem, o tempo todo nas plataformas. Então, é uma potência aditiva, né? Mônica, minha grande amiga aí, companheira, né, de longos caminhos, quanto a gente fala, né, Mônica, da crise, da clínica do excesso, essa potência aditiva do visual, a hiperconexão. Né? Um outro efeito interessante é que a saúde, a medicina e a produção de medicamentos não deveriam permitir o enriquecimento privado em detrimento da coletividade. Então, a pandemia está nos mostrando isso também. A má gestão da Organização Mundial de Saúde. Ficou evidente que era uma política de gestão que privilegiava muito mais o enriquecimento privado da saúde e da educação, né, pelos grandes números, né, vamos dizer, investido nos grandes laboratórios farmacêuticos, em detrimento da coletividade. Então, a pesquisa médica deveria estar mais focalizada na prevenção do que na indústria psicofarmacêutica e farmacêutica. Então, a pandemia não deixa de ser também um convite à criatividade. Então, a gente pensar nessa potência do coletivo, né? Menos trabalho, menos consumo, menos
deslocamentos frenéticos, menos poluição, menos barulho, né? Poderemos pensar em guardar esse aspecto positivo da pandemia. Eu gostaria de terminar minha fala de hoje resgatando também uma passagem de Freud, que eu acho fantástica, que ele escreve em Linhas de Processo da Terapia Psicanalítica, um texto de 1918. Veja que, para mim, essa passagem de Freud fica quase que como um presságio. Eu vou ler porque ela é de uma profundidade, de uma atualidade tão impressionante que ela merece que eu feche minha fala de hoje com essa passagem. Ele vai dizer o seguinte: é possível prever que mais cedo ou mais tarde a consciência da sociedade despertará e lembrar-se-á de que o pobre tem exatamente tanto direito a uma assistência à sua mente quanto tem agora a ajuda oferecida pela cirurgia e de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, de que, como esta, também não podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Quando isso acontecer, haverá instituições ou clínicas de pacientes externos para as quais serão designados médicos analiticamente preparados, de modo que os homens que de outra forma cederiam à bebida, mulheres que praticamente sucumbiriam ao seu fardo de privações, crianças para as quais não existe a escolha, a não ser o embrutecimento ou a neurose, possam tornar-se capazes, pela análise, de resistência e de trabalho eficiente. Tais tratamentos serão gratuitos. Freud disse isso em 1918. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. As condições atuais podem retardar ainda mais esse evento. Provavelmente, essas instituições iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, Linhas de Processo na Terapia Psicanalítica, um texto de 1918. Então, Freud, gente, eu acabo essa minha fala de hoje com essa frase de Freud, como uma reflexão para a gente pensar que a pandemia nos traz como lição a necessidade premente de o coletivo ele fale mais alto que as potências egocêntricas, né, de autorreferenciamento e de onipotência. Eu agradeço pela escuta de todos, pela presença. A live foi gravada e será colocada, disponibilizada no YouTube. Boa tarde a todos. Gente, eu gostaria de agradecer também a presença de todo mundo. Pedir desculpas caso alguém tenha se incomodado, né, com eu estar mutando os áudios do pessoal ao longo da apresentação da professora Larissa, mas é uma forma de a gente evitar ruídos. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa assim, vocês podem entrar em contato com o grupo a partir do nosso Instagram, que é o Quem Sabe, _UNEB. Teve uma pessoa aqui, né, Marcos Paim, que fez uma pergunta para a professora Larissa. Essa live a gente não trouxe com esse objetivo de trazer perguntas, né, até por questões de tempo. Obrigada, Ana. A Ana colocou aí no nosso Instagram. Então, se a professora Larissa achar que tem como responder essa pergunta agora, eu vou deixar mais a cargo dela. Só que, se você preferir, Marcos, poderia entrar em contato pelo Instagram também. Porque realmente a live foi mais nesse intuito, de ser algo mais rápido mesmo. A gravação vai ser compartilhada sim, a Hannah perguntou aqui. Como eu tive um pequeno delay, eu não gravei inteiro, mas uma boa parte foi gravada assim. Aí eu deixo a professora Larissa à vontade para ver se ela acha melhor responder por aqui ou entrar nesse diálogo a partir do Instagram. Sim, eu sempre gosto de privilegiar um grande momento de debate nas minhas aulas, nas minhas interlocuções, mas para não contrariar o formato que foi acordado com o grupo, eu vou recolher todas as perguntas e faço questão de comentar todas elas no nosso Instagram. Vocês também
aqueles que me conhecem, pode me mandar no privado, pode me mandar por e-mail, que eu terei o maior prazer em responder, ok? Obrigada, Pro, pela sua explanação. Obrigada também para todo mundo que participou, né, que se interessou por estar aqui, que acompanhou. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão e como a Ana colocou aqui no chat, né, nosso @ quem sabe, _UNEB, vocês podem entrar lá em contato com o grupo. Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Gente, um recadinho aqui que eu coloquei no chat, mas acho que Mariana não viu. As nossas interações online estão abertas para quem ainda quiser se inscrever, até dia 21/7. Isso, desculpa, Pro. Eu acabei não comentando. E nas interações online, gente, a gente pode, inclusive, retomar o que eu falei hoje, o que a gente falou nas lives precedentes, porque a gente vai ter 2 horas de encontro e o formato das interações online vai ser muito mais dialógico. Então, esse momento do debate, ele será privilegiado. Ainda tem gente querendo entrar. A gente já acabou aqui. Ai, meu Deus. Obrigada, gente. Eu vou tentar... Obrigado, gente. Obrigado, Larissa. Obrigada a todos e a todas. Uma boa noite. Foi ótimo. Muito bom. Parabéns. Agora eu tô em dúvida se eu pausar aqui, eu perco a gravação? Não, Mari, eu acho que você não perde, não. Ai, meu Deus, Eu acho que se você parar, ele vai gravar até o momento final. Então é só parar, né? É só clicar aqui. Isso. É só encerrar a reunião. Ah, então não precisa clicar. Tá bom, então. Ok. Deixa eu tentar encerrar isso aqui. Pro, eu acho que como a senhora que abriu, a senhora que tem que encerrar. Professora Larissa? Ah, não. Sou eu aqui mesmo. Então tá, gente. Obrigada, viu? Qualquer coisa, podem entrar em contato no nosso Instagram. Agradeço a presença de todo mundo. Ah, tá no Instagram? Vou pedir a Mari. Quem sabe, _UNEB. Tá bom? Tchau, tchau. Depois faz Isso, quem sabe, _UNEB. Oi, Rene. Beijo. A gente vai fechar aqui, tá bom? Ô, Mari, Oi. eu não consegui entrar no início, eu tive problema aqui com a internet. Mande no meu privado. Pronto, eu mando o Instagram pra você. Eu gravei aqui a live da professora. Não foi desde o iniciozinho, não, mas teve uma parte considerável que eu gravei. E aí a gente vai disponibilizar depois a parte gravada. Tá bom, querida, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada a você. Beijo. Beijo, Mari.